Olá pessoal, sou o professor João Carlos, supervisor do Centro de Capacitação e Tecnologia da Loja Elétrica. Vou apresentar para vocês hoje uma chave de partida estrela triângulo, fazendo a demonstração de como se faz uma ligação fácil e os testes para fazer a conexão correta dos motores. Antes, dê o seu joinha e inscreva no nosso canal. Vamos lá! Então, meus amigos, dando continuidade às chaves de partida manuais para motores trifásicos e monofásicos, como nós vimos anteriormente, hoje eu vou mostrar para vocês a chave de partida estrela triângulo. Essa chave é uma chave manual que é utilizada para pequenas instalações, quando futuramente nós podemos ver esse mesmo sistema de partida com automatização através de contatores. Então vamos lá. Muito bem, motor trifásico, 6 terminais. A grande importância da partida estrela triângulo é reduzir a corrente de partida dos motores elétricos, uma vez que, mostrando através da placa aqui, ó, a gente verifica que esse motor pode fazer isso. Então vamos lá, não vamos confundir não. Às vezes você vai ficar entusiasmado aí, que eu já coloquei a placa aqui, ó, presta atenção. Um motor trifásico de 6 terminais. Antes de eu começar a falar, porque depois eu falo, você já vai ligar. Então vamos prestar atenção aqui na placa do motor. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma placa do motor. Essa placa apresenta vários dados técnicos do motor, mas eu vou mostrar os principais que você precisa entender para poder compreender como é que essa chave funciona. Por isso é que eu estou tampando alguns elementos que não há necessidade no momento de ser analisados. Então aqui, ó, os pontos principais. Potência do motor. Então aqui eu tenho a potência elétrica e a potência mecânica. Esse motor é de 11 kW e 15 CV. O motor é trifásico, essa cobrinha aí, ó, é cobrinha, é o selo, é o símbolo, não é selo não, é o símbolo da corrente alternada. Então é um motor de corrente alternada trifásico, potência mecânica 11 cavalos e equivalente, desculpa, estou fazendo brincadeira com vocês, ele é de 15 CV, que equivale a 11 kW, multiplicando lá pelos 745, 760, 750 que eles utilizam. Tipo do motor, motor de indução tipo gaiola. Tensão superior, olha só, tensão inferior e superior. Então esse motor pode trabalhar em duas redes elétricas. Uma rede em 220, que é uma rede quando ele está conectado em triângulo, e uma rede de conexão estrela. Tem uma falhadinha aqui para você prestar atenção. Olha lá, conexão triângulo e conexão estrela. A conexão estrela é para uma tensão de 380 volts e a conexão triângulo é para uma tensão de 220 volts. Além disso, você tem na parte superior aqui, ó, vou voltar um tiquinho aqui para a pessoa entender. Aqui, ó, conexão triângulo, corrente em estrela, barra corrente em triângulo. Então, o motor, ele tem a sua conexão em triângulo, que é de 37,6 amperes, e a conexão estrela, que seria em 380 volts, de 21,8 amperes. Entenderam isso aí? Fique esperto nisso aí, hein? É sempre importante verificar a placa de referência do motor, a placa que especifica as características técnicas do motor, ok? Então vamos lá. Partida do motor de indução com a finalidade estrela triângulo. Principal função: limitar a queda de tensão nas linhas de alimentação devido à partida dos motores elétricos. De potência mais elevada, é claro. Motores pequenos, não há necessidade de utilizar um sistema de partida. Olha, é muito interessante falar isso. Um motor de grande potência, quando você liga, dependendo da potência desse motor, ele derruba a rede elétrica. O que significa derrubar a rede elétrica, assim, a grosso modo? É você desligar os outros equipamentos que estão ligados nesse circuito. Então as concessionárias exigem que não pode utilizar motor com potência superior a 5 cavalos. Então, na rede elétrica da concessionária,
em baixa tensão, o motor que tem que ser ligado deve ter potência até 5 CV, onde a rede consegue suportar. E mesmo assim, ocorre um pico de corrente muito grande, podendo provocar danos nas instalações elétricas, inclusive dos seus vizinhos. Então abre o olho com isso aí, porque pode ter uma série de reclamação sobre isso, ou diz reclamações, não é uma reclamação só não, reclamações sobre isso, e aí o bicho vai pegar, entendeu? Então, para motores com potência superior a 5 CV, é exigida pela concessionária de energia elétrica a utilização da chave de partida estrela-triângulo. Essa chave pode ser manual para motores até 5 CV e para pequenas instalações, e para grandes instalações e para grandes máquinas, essa exigência já vem diretamente no painel de comando, né, utilizando contadores para fazer essa situação. Presta atenção, a chave só pode ser instalada em motores cuja tensão inferior, ou seja, a tensão menor do motor, coincide com a tensão da rede. Então, a tensão menor é a conexão triângulo. Então, se o motor tem a tensão menor em 220, significa que ele pode ser ligado numa chave estrela-triângulo, cuja tensão da rede seja 220. Tem que ficar bem esperto com isso aqui. Por exemplo, um motor 220-380. 220, esse motor deverá ser conectado em triângulo. 380 é conhecido como tensão superior, é uma conexão em estrela. Esse motor não pode ser ligado numa rede com chave estrela-triângulo se a tensão for de 380 volts. Então ele só pode ser ligado em estrela-triângulo se a tensão da rede for de 220 volts, que é a tensão que coincide com a tensão do triângulo do motor. Beleza? Presta atenção, a chave estrela-triângulo é uma chave que faz a partida de motor do método de custo menor. Por isso que ela ainda é bem comercializada para pequenas máquinas, para pequenas indústrias, para grandes automações, já é outro sistema. É fundamental para a partida que o motor tenha a possibilidade da ligação em dupla tensão, ou seja, 220, 380, 380, 660. Na rede da CEMIG de distribuição é 127 e 220. Entendeu? Nesse caso aí, ó, o motor terá que funcionar com a partida estrela-triângulo, porque a nossa rede trifásica de baixa tensão de distribuição é 220 volts. Então, nesse caso, o motor teria que ser esse primeiro aí, ó, 220/380. Numa rede que tem uma tensão de 220 380, o motor que teria que ser ligado deveria ser o de 380 660. Os motores deverão ter no mínimo 6 bornes, então, ou seja, as 6 pontas do motor tem que estar disponível. Você não pode fazer a conexão do motor ou em triângulo ou em estrela, porque a conexão que o motor já vem conectado em triângulo, por exemplo. Então você tem que separar os terminais e ficar com as 6 pontas separadas. Então a chave tem que receber as 6 pontas do motor, porque é a chave que vai fazer o fechamento do motor. Na ligação estrela, a corrente vai ficar reduzida a 33%. Consequentemente, a potência desse motor no momento da partida também estará reduzida na ordem de 30%. Então, nesse caso, esse motor consegue arrancar em virtude do seu conjugado e logo em seguida você faz um tempinho pequeno e passa o motor para triângulo. Senão, se o motor arrancar e em determinado tempo permanecer em estrela, na realidade esse motor vai funcionar com a potência menor e não vai conseguir tocar a sua carga. Então, na chave estrela-triângulo que eu vou mostrar, a posição estrela dela é uma posição que não é permanente. Ela, através de uma mola, você joga para a parte que é estrela e depois ela comuta em triângulo, permanecendo ligada em triângulo. Nós vamos ver na chave. Vamos com calma. Eis aqui a chave Lombardi, estrela-triângulo. Você pode observar o símbolo da estrela à sua direita. Aqui eu tenho uma conexão da chave, a conexão interna, o diagrama interno da chave. A posição estrela apresenta 3 pontos curto-circuitados,
que está na cor azul aí, ó. Então nesse ponto azul eu estou curto-circuitando 3 pontos da chave. Observe que a chave vai ser conectada para baixo. E no caso aqui da chave em triângulo, você tem 3 pontos ligados 3 a 3. Então você tem, por exemplo, no verde, 3 pontos conectados, no azul mais escuros, 3 pontos conectados, e no vermelho você tem 3 pontos conectados. Beleza? Então vamos lá. Vamos observar agora a minha chave. Eu vou mostrar a chave quando você colocar ela na posição estrela. Então eu vou colocar a chave na posição estrela. Observe lá que o azulzinho lá, ó, foi lá na posição estrela. Então eu tenho aqui, ó, a chave vai fazer uma comutação para baixo, conforme a seta. Ó. Então eu tenho a alimentação, vou jogar a fase T lá embaixo, vou colocar a fase S no meio, vou colocar a fase R nesse ponto. Em seguida, eu vou fazer o fechamento da estrela, ou seja, a chave fez o fechamento da estrela. Então agora eu vou ligar os terminais da chave. Pontos fechados em estrela, esses 3 pontos da chave. Quem que eu vou conectar nele? V2, U2 e W2. Então fechei 3 terminais do motor. Em seguida, eu vou alimentar W1, V1 e U1. Então vou alimentar os inícios das bobinas e curto-circuitei os finais. Geralmente sempre se fala assim: a ligação estrela é aquela que você curto-circuita 3 pontos e alimenta os outros 3. Essa é a conexão que a chave faz em estrela. Nesse momento o motor parte com 1/3 da sua potência e 33% da corrente nominal. Em seguida, vamos passar a chave para triângulo. Passando a chave para triângulo, observe o seguinte: vou fazer a alimentação. Vou ligar a fase R em verde, vou ligar a fase S em azul e a fase T em vermelho. Observe o que é que vai acontecer. O meu ponto de ligação em verde, ó, vai acontecer o seguinte: olha lá, com calma, eu estou meio apressado, a chave ainda não ligou não, agora que a chave vai ligar. Observe o seguinte: V2 alimentou V2, esse ponto alimentou W1. Então fechei o princípio de uma bobina com o final da outra. Segundo ponto, fechei V1 com U2, princípio da outra bobina com o final da subsequente. A chave estrela triângulo, o triângulo, ele não precisa ser aquele tradicional 1, 6, 2, 4, 3, 5. Isso a maioria dos eletricistas tem mania de falar assim: ah, como é que liga uma chave em triângulo? 1, 6, 2, 4, 3, 5. Ele já sabe de cor. Só que hoje os motores não estão mais com 1, 6, 2, 4, 3, 5. Então, na realidade, aqui está o 1, o 2, V1, V2, W1, W2. Aí ele fala: nossa mãe, acabou 1, 6, 2, 4, 3, 5. Então tem que ficar esperto que a conexão triângulo é princípio de uma bobina com o final da outra, entendeu? Tanto eu posso ligar o 1 com V2, V1 com W2 e W1 com o 2, como posso fazer a ligação tradicional, que é V1 com o 2, W1 com V2 e o 1 com W2. Olha lá. Então observa o que está fechado aqui. Em verde está alimentando V2 e W1. Em azul, o 2 e V1. E na terceira posição, W2 com o 1. Então é isso que uma chave estrela triângulo faz. Como que eu faço para fazer a ligação da chave, para identificar os terminais da chave? E isso nós vamos ver daqui a pouquinho, ó. Mas observa o seguinte, ó. Olha só lá, olha o motor funcionando. Estrela, partiu em estrela, passou para triângulo. Partiu em estrela, passou para triângulo. Partiu estrela, passou para triângulo. Você não está vendo nada, né? A rapidez está grande, mas o motor funciona rápido mesmo. Na realidade, essa partida vai na ordem de 6 segundos. Então, olha lá. Em estrela, eu tenho a posição 3 pontos curto-circuitados e em triângulo, princípio de uma bobina com o final da outra. É isso aí. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Então, eu tenho aqui o motor trifásico de
de duas tensões. Evidentemente ele tem 6 pontas. São as pontas que eu tenho aqui, o 1 V1 W1, o 2 V2 W2. Então esse motor é um motor que pode ser ligado em estrela ou em triângulo, e no caso da chave ele vai fazer a conexão correta através da chave, ou seja, posso curto-circuitar os 3 terminais finais ou os 3 terminais do início. A chave Lombardi, ela já é uma chave mamão com açúcar. Não estou fazendo propaganda, estou dizendo que é uma chave fantástica para ser ligado. Primeiro, ela tem o ponto curto-circuitado como toda chave estrela-triângulo. Toda chave estrela-triângulo, você vai sempre procurar qual é o ponto que está curto-circuitado. Quando você coloca a chave em estrela aqui, ó, observa que ela não permanece na posição, como eu tinha falado, justamente para que você possa acionar a chave em estrela triângulo, contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e passar a chave para triângulo. O que vai acontecer? Quando você está com a chave em estrela, ele está curto-circuitando 3 terminais do motor e alimentando os outros 3 terminais do motor. Então a conexão é muito simples. Você tem 3 pontos curto-circuitados que nessa chave são os pontos correspondentes a esses 3 pontos aqui, que na realidade pode ser o terminal U1, V1, W1, ou o terminal V2, U2, W2, sem trocar. Se você estiver utilizando o terminal índice 2, tem que curto-circuitar os 3. Se for o terminal com índice 1, ou seja, U1, V1, W1, tem que ser os 3 ligados nesse ponto correspondente. E os outros pontos que estão sobrando, evidentemente, vão ligar sempre na área esquerda da chave para fazer a conexão. Então, na realidade, ó, nós temos o quê? Nós vamos trabalhar com essa chave, nós vamos trabalhar com 9 pontas. 3 pontas para a parte do motor, que vai fazer a conexão em estrela, e 3 pontos para a alimentação. E 3 pontos para a alimentação para fazer o fechamento. Quando eu passar a chave para triângulo, ela vai fazer 3 pontos de fechamento. Ela vai fechar U1 com W2, V1 com U1, W1 com W2, fazendo o fechamento do triângulo. Então vamos fazer a conexão do motor agora para ficar mais prático o entendimento. Então, meus amigos, vamos fazer agora a ligação da chave estrela-triângulo no motor. Nós já vimos lá os detalhes na apresentação, então vamos verificar. Primeira coisa, vamos tirar a tampa aqui. Observe que não tem diagrama na chave. Então essa chave, ela é uma chave estrela-triângulo, tem os terminais identificados. Os terminais estão identificados pela numeração do motor, mas nem sempre essa numeração vai estar acessível, pode se perder, pode acontecer alguma coisa. Então o especialista, o eletricista, tem que fazer um teste com um multímetro para poder identificar. Digo de passagem, eletricista que não tem multímetro, pelo amor de Deus. E o multímetro tem que ter teste de continuidade, certo? O teste de continuidade é que faz esse ensaio. Outra coisa importante, a chave na posição estrela, ela é não retentiva, ou seja, quando você solta, ela volta à posição de 0. Porque o motor não pode ficar depois de partir em estrela, porque ele diminui a potência e pode queimar, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o meu multímetro, as 2 pontas do multímetro, vou segurar a chave na posição estrela e vou procurar pontos curto-circuitados. Então, procurando pontos curto-circuitados, achei 2 pontos conectados e, consequentemente, agora achei o outro terceiro ponto. A chave desconectou o ponto curto-circuitado. Lembre-se que tem que ter um multímetro para fazer o teste de continuidade. Existem outros métodos, mas eu aconselho que seja esse aqui. Muito bem, feito isso, agora eu vou identificar esses terminais. Então eu fiz uma marcação simples aqui, ó. A gente pode marcar com anilhas, com outros detalhes, ou uma marcação mais simples, porque no campo, às vezes, a situação é complicada. Você está lá e tem que resolver o problema. A pessoa está em cima, a máquina tem que funcionar, então você vai ter que resolver, fica maluco lá, Então, achei os 3 pontos curto-circuitados,
Observe que o motor tem 6 pontas liberadas. É importante lembrar que os inícios das bobinas são os terminais U1, V1, W1, os finais U2, V2, W2. Então você vem aleatoriamente e escolhe a ligação desses 3 pontos curto-circuitados. Tanto poderia ser os princípios ou os finais, certo? Se eu curto-circuitar aqui em cima é a mesma coisa. Muito bem. Feito isso, eu vou encontrar o outro lado da bobina, ou seja, o outro lado da conexão triângulo, que é um detalhe muito simples. Conexão triângulo é princípio de uma bobina com o final da outra. Não é aquela ideia, é 1, 6, 2, 4, 3, 5. Se não tiver número, os motores hoje não têm numeração da representação numérica, eles utilizam letras e números, cada fabricante usa um tipo diferente. Existe um motor de um fabricante que é o VWXYZ. Então você tem que ficar esperto aí nessa situação. Então você pega um multímetro, coloca numa das pontas que estão soltas para ver quem é o ponto de conexão dela. Esse aqui é o U2. Fica esperto, se você não colocar a chave em triângulo, você vai ficar a vida inteira tentando achar isso aí. Então vamos lá. Encontrei esse ponto. Esse ponto eu chamei de W2. Chamei não, é o W2. Então eu vou ligar essa ponta que deu continuidade com ele. Vou pegar a outra ponta. Vamos procurar. Essa ponta que está aqui embaixo é o V2. Então eu vou ligar com o W1. E finalmente, não precisa testar, vai ser o V2, o V1 com o W2. Pronto, o motor está conectado. Feito isso, vamos fechar a chave. Não teste a chave aberta, porque, sei lá, eletricidade não é brinquedo. Vamos pôr a chave no 0, vamos ligar a chave geral, vamos conectar em estrela e passar para triângulo. Pronto. Mas o motor está rodando ao contrário. E agora? O motor está rodando ao contrário, vou ter que fazer tudo outra vez? Não. Para inverter a rotação do motor trifásico, basta trocar uma fase de alimentação com a outra. Então, você trocando a fase de alimentação, o motor inverte a rotação. Não inverta a saída da chave no motor, não. Você tem que inverter na alimentação. Aí você fala assim, mas quem é a alimentação? São os outros 3 pontos que sobraram. Porque você já ligou 6 pontos, os outros 3 que estão sobrando na chave é o RST tradicional do sistema trifásico. Ok? Bom, meus amigos, como foi visto, é simples identificar os terminais da chave e também os terminais do motor e fazer a sua conexão na própria chave. Eu utilizei nesse vídeo a chave da Lombardi, que apresenta um bom acabamento. Não se esqueça de inscrever-se no nosso canal e dê o seu joinha e até o próximo vídeo.